Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós iremos falar a respeito das guias para a oração e dos lugares favoráveis à oração, tá certo? Mas antes de nós começarmos, gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no nosso canal, compartilhasse esse vídeo com seus amigos, com a sua família, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Não deixe também de deixar aqui o seu comentário para que eu veja aquilo que você está pensando sobre os nossos encontros, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso encontro fazendo a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir juntos, então, a nosso Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir nesse dia para que tudo aquilo que for falado seja conforme a vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje, então, como eu falei, nós vamos meditar um pouquinho a respeito dos lugares favoráveis à oração, né, das testemunhas de oração na nossa vida, quem são as pessoas que nos ajudam, aqueles que são os nossos verdadeiros guias para a nossa oração. Para o encontro de hoje, nós utilizaremos os parágrafos do 2683 ao 2696 do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Bom, então vamos começar aqui. O Catecismo traz nessa última parte o subtítulo que diz, né, uma nuvem de testemunhas, uma multidão de testemunhas da oração. Quem é essa multidão ou essa nuvem de testemunhas de oração? O Catecismo vai nos dizer que são os santos da Igreja, todos aqueles que viveram a santidade. Os santos são para nós modelos de oração. Os santos são para nós inspiração de oração. Todos nós deveríamos ler muito e estudar muito a vida dos santos. Nós devíamos conhecer a oração profunda que os santos tinham para que nós possamos também aprender com eles e fazer deste aprendizado a nossa própria oração, né? Então, é claro, cada um de nós tem que ter a sua intimidade com Deus, mas a vida dos santos, elas nos ensinam a nos relacionarmos de uma maneira mais profunda, mais perfeita com o nosso Deus, que afinal de contas é exatamente a oração, né? Diz o Catecismo: ao entrarem no céu, os santos intercedem por nós. Então a missão dos santos que já estão no céu é justamente rezar por nós, interceder por nós. Então os santos, além deles terem tido uma vida de oração aqui, lá no céu, o que eles fazem? Intercedem pelas nossas necessidades, intercedem pela igreja que somos nós, a igreja militante, a igreja que está neste mundo, que ainda não foi para o céu, ainda não passou pelo purgatório. Os santos intercedem por nós. Podemos e devemos pedir-lhes para que rezem por nós e pelo mundo inteiro. O Catecismo usa duas palavras. Nós podemos pedir a intercessão dos santos e devemos pedir a intercessão dos santos. Não apenas podemos, não estamos apenas autorizados, mas é um dever nosso. Nós temos que pedir a intercessão deles, porque a oração dos santos no céu nos sustentam também a nossa vida de oração aqui. Tá bom? Então, claro, eu não vou nem entrar nessa questão de por que a gente pode pedir a intercessão dos santos, tá? Tem aí aqui no nosso canal algumas explicações, alguns vídeos que falam sobre a comunhão dos santos, por que a gente pode pedir intercessão, por que nós católicos não temos medo de pedir a intercessão dos santos, pois eles já estão no céu. Os santos não estão dormindo. Depois que Jesus veio e morreu na cruz, ele abriu as portas do céu e já levou a multidão para o céu, dos justos que morreram no Antigo Testamento, que aguardavam o Messias. O Messias já veio, o céu já está aberto. O que Jesus falou para aquele homem, o bom ladrão que estava na cruz ao lado dele? Eu te digo,
Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus não morreu na cruz e não ressuscitou para que as pessoas ficassem aqui. Veja, nós acreditamos que a alma, ela não morre. O corpo morre, a alma não. Então a alma já vai para o seu destino. No último dia, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, sim, haverá uma ressurreição dos corpos que se unirão à alma novamente. Mas a alma não morre. Então Jesus, uma vez que abriu o paraíso para nós, Jesus que uma vez abriu a eternidade para nós, o céu está aberto, está povoado, meus irmãos. Não nos enganemos. Então nós aqui podemos pedir sim a intercessão daqueles que já estão no céu, pois estão ainda mais próximos do Senhor. Tá bom? Vamos lá. Inclusive, nós temos na nossa Igreja Católica uma espiritualidade super diversa, né? Uma espiritualidade rica em diversidade. Nós temos vários segmentos de oração, né? Nós pegamos os santos, que vão vários carismas dentro da igreja, várias formas de rezar, várias espiritualidades. E nós temos que aproveitar tudo isso e aprender com aqueles que nos precederam, aqueles que foram mestres de oração, tá? Isso, inclusive, é um ato de humildade da nossa parte. Aprender com aqueles que chegaram à perfeição. É um ato de humildade, não achar que a gente já está, ó, lá em cima. Quando a gente começa a estudar a vida dos santos, sabe? A gente percebe que os santos, eles eram devotos de outros santos. Os santos, eles liam a vida dos outros santos. Eles se espelhavam nos outros santos. Então, meu irmão, não tenha medo. Não pense que você não precisa dos santos, não. Olhe para a vida deles. São Paulo dizia, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o próprio Paulo indica, me imitem. São Paulo, santo. Nós devemos aprender e imitar os santos, aprender com eles e imitá-los. Depois o catecismo fala a respeito dos servidores da oração. Quem são aqueles que são os grandes ensinadores, digamos assim, os grandes professores da oração? Vamos lá, o primeiro que o catecismo coloca é a família cristã. A família cristã é o primeiro lugar para a oração. É a igreja doméstica. Os filhos aprendem a orar aí. Então, a primeira igreja que nós temos, o lugar onde nós primeiro aprendemos a orar, não é na catequese, é dentro da nossa família. Se você tem filhos, se você tem uma família cristã, você precisa semear a oração na tua casa, rezar com os teus filhos, ensinar os seus filhos a orar. Eu tenho amigos e amigas que sempre reúnem os filhos e falam, nós vamos rezar, mesmo que você não esteja com vontade. A gente vai se reunir aqui, nós vamos rezar o terço. E vai sim ensinando a importância da oração. Não, claro, apenas como algo impositivo, senão você pode criar até o efeito contrário, mas mostrar a importância da oração. Os filhos têm que perceber que a oração é a água que nos mantém vivos, como a água que nós jogamos na plantinha para ficar viva. A família, portanto, é o primeiro lugar, é a igreja doméstica. A primeira igreja não é o templo que a gente vai, a primeira igreja é a nossa família, nos diz o próprio catecismo da igreja. Depois, além da família, nós temos os ministros ordenados, os padres, os bispos, né? São responsáveis pela formação do povo de Deus para a oração. Os padres, depois da família, são eles que nos ensinam a rezar. Eles têm a obrigação de conduzir o povo de Deus às águas da oração, às fontes vivas da oração. E quais são as fontes vivas da oração? A palavra de Deus. Então o padre precisa ensinar os seus fiéis a irem buscar a palavra de Deus, a fonte da palavra de Deus, o padre precisa ensinar os seus fiéis a, digamos assim, mergulhar nas águas da liturgia, de onde vem toda a graça de Deus, os sacramentos, é a missão, é a ordem do sacerdote, é uma obrigação dos sacerdotes ensinarem o povo de Deus a oração. Eles precisam ser verdadeiros doutores da oração, os padres precisam ser mestres da oração. As nossas paróquias e comunidades têm que ser escolas de oração. Depois nós temos ainda as pessoas que se dedicam à vida consagrada, que são aquelas pessoas que se dedicam totalmente à contemplação e à oração. Então a vida consagrada também é uma experiência que muitas pessoas fazem
né, que permitem mais tempo para a vida contemplativa, para mergulharem na oração. Então, os consagrados são outros mestres de oração para nós. Temos também os grupos de oração. E aí nós colocamos os diversos grupos. Todo tipo de grupo de oração o catecismo engloba aqui. Né? Todo tipo de grupo de oração. Não apenas, por exemplo, o grupo de oração da renovação carismática, que as pessoas conhecem bastante, até porque o próprio nome é grupo de oração. Mas temos diversos tipos de grupos de oração. E são nesses grupos que nós aprendemos e nos aprofundamos na oração. Nós aprendemos a orar melhor, a orar com os nossos irmãos, né? A orar em comunidade. Né? Então é um outro lugar para a gente rezar. E também, por fim, o catecismo coloca a direção espiritual. Né? A direção, esses servos da oração são os diretores espirituais. São aqueles a quem nós nos dirigimos, aqueles homens que, é claro, né, cá entre nós, para você ter um verdadeiro diretor espiritual, você tem que se certificar que aquele diretor espiritual tem uma vida de oração, porque também não adianta nada você ter um diretor espiritual que não reza. O próprio catecismo fala isso nessa parte, tá? Você precisa procurar um padre, um diretor espiritual que reze, porque aí ele vai te guiar pelo caminho da oração, tá bom? Depois, ainda, para finalizar, o catecismo fala sobre os lugares favoráveis à oração. Os lugares favoráveis, os melhores lugares, os lugares que nos proporcionam um clima adequado para a oração. O primeiro deles é a igreja, o templo, que é o lugar próprio da oração. Jesus falou lá sobre o templo, lembra? A minha casa será chamada casa de oração. Então, o templo é o lugar perfeito para a oração, inclusive é lá que nós teremos a presença real de Jesus na Eucaristia, o Santíssimo Sacramento que está nas nossas igrejas. Então lá é o lugar perfeito para orar, tá bom? Mas ainda nós podemos escolher para a oração um recanto da nossa casa, aquilo que nós convencionamos chamar de oratório. Um lugar, um altarzinho que você faz, um cantinho que você faz na tua casa, pode ser até um quarto que você tem especial para isso, com algumas imagens, com a palavra de Deus, com a liturgia do dia, para você parar para rezar, para você entrar em comunhão com o Altíssimo, para você experimentar a presença de Deus na tua casa, para você orar com a tua família, um oratório. O outro lugar que a igreja nos indica são os mosteiros. Né? Às vezes você mora aí perto de um lugar que tem um mosteiro, que tem geralmente uma área verde em volta, que te ajuda a viver a solidão. Às vezes os mosteiros silenciosos, em que você pode até mesmo entrar naquela capela silenciosa do mosteiro. E você tem pessoas que fazem retiros dentro do mosteiro, ficam uma semana dentro do mosteiro. Aqui são lugares favoráveis, que nos ajudam a nos encontrarmos com Deus. E por fim, ainda um lugar importante para a oração são as peregrinações aos santuários. Os santuários para os quais nós peregrinamos. Então a igreja fala que também as peregrinações nos ajudam. Você vai visitar um grande santuário, né, em outro país às vezes, ou até mesmo aqui no Brasil, uma basílica, que você vai ter uma experiência profunda com Deus. Você fez uma peregrinação até lá. Então a peregrinação que a gente faz tem um mérito grande e nos ajuda ainda mais a mergulharmos no clima de oração. Não ficar fazendo excursão, né? Às vezes o pessoal faz excursão, parece que está indo pro play center, né? Parece que está indo passear no parquinho. Não, a gente precisa ir no clima do retiro, no clima da peregrinação, sabendo que quando nós peregrinamos, isso tem um sentido também da nossa peregrinação para a terra, para o céu, para a terra prometida que é o céu. Então, o deslocar-se de um lugar para um lugar mais, do seu lugar para um lugar mais distante, tem um significado também desta nossa peregrinação para a vida eterna. Nós passamos por toda esta vida para depois então entrarmos na terra prometida. Tá certo? Então é isso, meus irmãos. Aqui nós encerramos este encontro de hoje. Eu agradeço pela tua presença. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E nós nos encontramos então no nosso próximo vídeo, tá bom? Que o Senhor Jesus ele possa abençoar a nossa vida, abençoar a nossa família e nos fazer cada vez mais homens e mulheres de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.